Oi, gente, aqui é a Mel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe pra vocês a comparação do livro Daisy Jones and the Six com a série Daisy Jones and the Six, então vem comigo! Bom, já vou avisando que este vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu fui assistindo a série, né? Na verdade eu já tinha lido o livro há muitos anos atrás. Quando saiu a série eu assisti na mesma semana e daí pra poder gravar a resenha e pra poder gravar essa comparação dos dois eu decidi reler o livro e reassistir a série novamente. Então, conforme eu fui assistindo pela segunda vez, eu fui anotando por episódio as coisas que eu achava importante, interessante, mudanças e etc. Então, vai ser um pouquinho mais detalhado esse vídeo e por isso ele vai ficar um pouquinho mais longo. Então, já se prepara, pega a pipoca, aproveita pra assistir enquanto almoça, enquanto lava a louça e etc, tá bom? Mas, pra quem não quer spoiler, eu vou falar algumas coisinhas aqui antes, porque se eu for falar dos episódios, eu vou acabar tendo que falar da história em si e eu vou dar spoiler pra quem não leu o livro, pra quem não assistiu a série e etc. Então, pra quem não quer spoiler de nenhum dos dois, eu vou dar aqui a minha opinião primeiro, tá? De forma geral, o que eu acho da série? Incrível, maravilhosa, muito bem feita. Eu achei, assim, que a escolha dos atores foi boa, eu curti, assim. Alguns no início eu não gostei, mas depois, na hora que eu vi lá na tela, eu achei que combinou. Eu achei que as vestimentas, toda a ambientação, assim, por ser em 1970, né, que começou, eu acho, ali, 65 e foi até 79, né, eu achei que essa ambientação foi muito boa. O estilo das músicas, a batida ali do repertório, eu achei que condiz também com o tipo de música que era trazido naquela época. Então, o jeito de falar, o jeito de viver, o jeito de se vestir, as construções, as cores, né? A paleta de cores que eles usaram, os personagens escolhidos, os penteados. Então, assim, eu achei que ficou muito parecido, né? Então dá pra ver que foi uma série que o pessoal investiu pesado e quis fazer acontecer e quis que ficasse muito bom e muito parecido. Não foi aquela coisa feita nas coxas, entendeu? Então isso, assim, por si só já deixa o leitor, assim, extremamente feliz. Eu achei também que, como um todo, eu achei que eles respeitaram bem a história, seguiram bem ali a cronologia e conseguiram passar muita coisa ali sobre os personagens, sobre a personalidade deles, sobre a intensidade e a complexidade de cada elemento ali na banda, de cada etapa que eles foram passando e foi acontecendo. Então, assim, como um todo, gente, muito bom, muito bacana, uma ótima adaptação literária. Mas tem alguns pontinhos ali que me irritaram muito, tá? Tiveram algumas coisas que eles acrescentaram, como por exemplo, eles colocaram muito mais coisas sobre a Simone e sobre algumas situaçõezinhas ali que eu achei muito legal, muito bacana, mas em compensação tiveram algumas coisas que eles retiraram ou que eles alteraram que me incomodou, mas foi pontos específicos. Em primeiro lugar, a retirada do Pete. Por mais que o Pete não participe da entrevista lá no futuro para dar a opinião dele, ele faz parte da banda e, na minha opinião, ele de forma alguma deveria ter sido retirado. Ele deveria participar das cenas onde mostra a banda lá antigamente, só que não ter ele ali dando entrevista no futuro. Mas ele não podia ter sido tirado, gente. Isso, assim, pra mim é um absurdo, porque por mais que o Pete fosse mais tranquilo, quieto e discreto, ele foi o responsável por algumas situações ali importantes que aconteceram. E ele era um dos mais talentosos, ele era um dos mais antigos na banda e um dos mais velhos, ele era um dos únicos que o Billy respeitava, então era extremamente importante o Pete existir ali na série, tá? Eu não gostei nem um pouco da retirada dele. Além disso, eu achei também que a turnê The Numbers, eles acabaram praticamente retirando a existência da turnê também. Eles colocaram as coisas, né, que aconteceram na turnê, só que em outros contextos, mas não mostraram a turnê em si. E eu acho que esses pontos que aconteceram na turnê foram muito importantes para algumas situações na história. E eu gostaria de ter visto essas coisas acontecendo na turnê e não em outro contexto, igual eles mostraram, tá? Eu realmente achei uma falha muito grande eles tirarem uma das turnês que, com certeza, né, a turnê The Numbers não foi a Aurora, que é a mais importante, mas ela foi sim muito importante e eu não acho de forma alguma que deveriam ter tirado, diminuído ou praticamente agido como se ela não tivesse acontecido dentro da série. Isso me incomodou bastante. E por último aí, eu acho que uma coisa que me incomodou muito também
foi algumas situações entre o triângulo amoroso, né, que aconteceram de uma forma muito diferente no livro. E na série eu não sei se foi pra ficar um pouco mais compreensível pro público que não tinha lido o livro, se foi pra ficar um pouco mais comercial, um pouco mais palpável ali, né, o triângulo amoroso de fato, mas eles acabaram colocando algumas situações que não existiram no livro e não me agradou porque eu achei que descaracterizou um pouco ali os três personagens envolvidos, né, a Daisy, o Billy e a Camila, e isso me incomodou bastante, tá? Porque eu acho que a graça do triângulo amoroso era aquela questão platônica e subentendida, e a partir do momento que eles fizeram alguma mudança, eles descaracterizaram, gente, algumas questões ali dos personagens que não me agradou, mas eu entendo um pouco eles terem feito essa mudança, mas eu não gostei. Não gostei, não fiquei feliz com isso. E também, eu achei ali que os primeiros episódios foram um pouquinho fraquinhos em questão da Daisy, da personalidade dela, mas depois eles acabaram se retratando e melhorando essa situação. E, gente, teve mais uma questão também que me desagradou muito, tá? Eu achei que na série eles começam uma banda pequena. E daí depois, gente, no livro, essa banda cresce de uma forma assim, tipo, monstruosa. E eu achei que a série não deu essa impressão desse crescimento monstruoso. Durante muitas etapas que eles já estavam muito conhecidos e muito famosos, a impressão que a gente tinha pela série é que eles ainda eram uns pé rapado e uns Zé Ninguém, entendeu? Sendo que eles já eram bem conhecidos. Isso me desagradou também, assim. A etapa ali que eles colocaram, eles meio que com uma necessidade, sendo que na verdade eles já estavam bem famosos, bem conhecidos, isso aí também me desagradou. Eu acho que deveria ter seguido a linha do livro em relação à fama deles que foi crescendo, sabe? E isso não aconteceu na série. Eu senti que durante muito tempo na série eles eram uns pé rapado, que não tinha nada, e daí do nada eles eram uma banda conhecidinha e ponto, acabou. Tipo assim, parece que não teve a grandeza que a gente viu no livro, entendeu? E outro detalhe também é que na hora que eles estão dando a entrevista, eles não parecem ser tão velhos, né? Na verdade, a impressão que a gente tem é que eles iniciam a banda ali com 15 anos e vai ali até os 25 anos deles, e depois, quando eles vão dar a entrevista, eles estão com seus 50 anos. Quando, na verdade, eles iniciam a banda ali perto dos 20 e terminam perto dos 30. E quando eles vão dar a entrevista, eles estão já beirando os 70 anos, 65, 70. Então eles estão muito mais velhos do que eles aparentam estar ali na série, e eu acho que isso também dá uma diferençazinha no contexto geral. Só que esses últimos dois pontos são detalhes. O que realmente me desagradou foi a questão do triângulo amoroso, a retirada do Pete e a retirada da turnê The Numbers. Fora isso, gente, só detalhe, porque o resto foi incrível, foi maravilhoso. Agora, pra quem não gosta de spoiler, gente, eu sugiro que já saia desse vídeo. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. E vamos lá, então, pontuando aí episódio por episódio. E lembrando que algumas coisas que eu vou falar, assim, gente, são detalhes que eu reparei que mudou, mas que tá tudo bem, não teve tanta importância. E outros que, em compensação, eu reparei que mudou e eu gostei, ou eu reparei que mudou e eu detestei e eu achei que faz diferença na história, tá bom? Eu vou citar pra vocês e eu vou falando o que eu achei aqui. Então vamos lá, episódio número 1. Gente, no episódio 1 eu reparei que, assim, o Billy e a Daisy, eles acabam se humilhando bastante. Na verdade, eles não faziam isso, né, no livro. Eles ignoravam um ao outro, mas eles não ficavam, assim, se humilhando, digamos assim. Aí na série, né, o Ed tava ali desde o início da banda e o Pete não tava. E na real aconteceu diferente, né? O Pete tava ali desde o início e depois, com a saída de um dos integrantes, o Ed acabou entrando posteriormente ali, né? No livro eles não confrontaram o pai, né? Igual o Billy fez ali de entrar lá na festa e lá confrontar e etc. Isso não acontece no livro. O Billy e a Camila se conheceram nesse casamento, né? Se eu não me engano, nesse casamento, nesse evento que também encontrou com o pai dele. E não na lavanderia, igual aconteceu na série. Mas eu vou ter que confessar que eu gostei ali da forma que foi feito na série. Eu achei que ficou interessante e mostra bem a cara da Camila, assim, de fingir que não conhecia ele, sendo que na verdade ela era louca por ele. Eu gostei dessa alteração. E pelo que eu me lembro, no livro, isso eu não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro, o Ed não conhecia a Camila antes de ela começar a ser namorada do Billy. Né, se eu não me engano, ele não conhecia ela de antes, da infância, do bairro e etc, pelo que eu me lembro. O Chuck, ele, que era o outro integrante da banda, né, que saiu e daí sim entrou o Ed, ele não começou uma faculdade. Ele foi pra guerra e ele morreu.
E eu acho que isso era uma parte dramática da série e que dá um pouco de intensidade, de tensão na série, que é importante trazer, né? Porque isso foi uma coisa que abalou um pouco os integrantes, né? Tem um amigo que morreu, abalou bem o Billy, então eu acho que isso deveria ter sido colocado. Mas lá no final a gente vê o Chuck... eu acho que vocês não ganham tanto dinheiro assim, né, e tal. E os caras, tipo, milionário, e ele, não, eu acho que eu fiz a escolha certa e tal. Assim, foi uma cena cômica. Mas eu acho que deveria ter sido mostrado que o Chuck morreu e não que ele entrou pra faculdade. Eu aqui, minhas anotações, eu indignada. O Warren e o Pete são muito diferentes. Não tem como atribuir coisas que foi o Pete que fez pro Warren, porque eles são personagens muito diferentes. Jamais poderiam ter tirado o Pete. Minhas anotações, tipo, muito brava. E o Ed, gente, ele não foi pro baixo, né? A partir do momento que o Chuck saiu, não teve essa situação do Ed ir pro baixo e o Pete assumiu o instrumento do Ed, né? Na verdade, o baixo era do Pete. E aí, novamente, né, teve uma mistura de instrumentos pelo fato do Pete não estar na série, o que é um absurdo. E eu queria ter visto a música que o cara roubou da Daisy, a original. Porque se você pega a parte que foi cantada ali na série... você vê que a letra não é igual à letra que tá ali no livro. Eu gostava muito da letra que tava no livro. Muito, muito, muito mesmo. Então eu queria muito que tivessem feito a canção com a parte da letra que tinha no livro e não uma canção nova. Mas eu vou ter que admitir que realmente a canção que tá ali na série também ficou muito boa. Mas eu queria ter visto a original, gente. Em relação a Daisy conhecer a Simone, foi muito diferente, né? Ela conheceu a Simone muito mais nova, não foi ali já com aquela idade, né? Ela conheceu a Simone praticamente adolescente, criança ali com 14, 15 anos. Ela foi morar com a Simone antes, conviveu com a Simone, e daí depois, por influência da Simone, ela começou a compor, assim, um tempão depois. E não elas terem se conhecido nessa situação aí, não faz tanta diferença, mas faz um pouquinho, digamos assim. E a Simone não era backing vocal de ninguém, a Simone já era uma cantora solo ali desde o princípio. Gente, eu vou ler a minha anotação pra vocês. Dá pra ver poucos resquícios da Daisy, mas ela está muito anjinha. Vibe calma e angelical. Ela não tinha isso, ela era um caos. Então eu já comecei a me incomodar ali com a áurea que estavam dando pra Daisy. Também pareceu ali, né, no começo da série, que a Daisy tava um pouco insegura, sendo que na verdade ela era muito confiante. E na série eles conhecem tanto o Rod quanto a Karen no mesmo show, e na verdade foi diferente. Eles conheceram o Rod, ele já virou ali o empresário deles, pra só depois eles conhecerem a Karen. Foi inclusive o próprio Rod que chamou a Karen pra banda. E a Camila não foi de cara com a banda lá pra Los Angeles e tal. Não, né? Eles foram... Ela e o Billy ficaram brigados, ficaram terminados, e daí só depois, quando eles de fato assinaram com a gravadora, o Billy ligou pra ela arrasado, e daí os dois voltaram, e daí ela foi lá pra Los Angeles com a banda, mas não foi logo de cara. E a primeira vez que a Daisy cantou assim em público, não foi igual apareceu na série, em um barzinho qualquer, sozinha ali, com quase ninguém. Foi na Sunset Strip, num show dos The Six. Ela tava lá e daí ela subiu e cantou a música dela com o Billy, que era Honeycomb. Então a primeira apresentação da Daisy não aconteceu da forma que apareceu ali na série. Então, gente, como vocês estão percebendo, a minha opinião sobre a série eu já dei no início do vídeo. Agora que eu tô falando sobre os episódios, eu de fato tô falando as diferenças que eu encontrei entre o livro e a série, pra quem aí não lembra realmente. E a Camila não fumava, tá? E botaram ela fumando na série. Mas eu gostei muito de terem colocado a Camila como fotógrafa ali da banda. Outra coisa que mudou também é que eles já estavam com a Karen como integrante da banda quando eles foram pra Los Angeles. E não, eles foram pra Los Angeles e daí eles chamaram a Karen, e daí ela largou tudo e foi pra lá. O Rod era agente deles, né? E daí ele deu toda essa ideia de ir pra Los Angeles. Ele tinha feito, inclusive, né, programado alguns shows pra eles ali perto de onde eles moravam, que era Pittsburgh, se eu não me engano. E daí depois ele falou de ir pra Los Angeles, mas não foi aquela coisa que eles encontraram o Rod um show, chegaram lá em Los Angeles de cara na casa do cara, pô, me ajuda aí. Não, não, gente, foi diferente, tá? E o Rod, ele não ajudava só nas turnês. O Rod, ele era o agente mesmo deles, tá? Então isso aí foi bem diferente. Eu acho que foi pra dar um toque mais cômico ali na série, de tipo, viemos, de cara e coragem, entendeu? E não foi a Camila que ficou lá ligando igual uma louca em 1000 lugares pra tentar uma chance ali de gravar um CD e etc. E tarará. Eles já tinham um contrato assinado, né? O Rod
fez eles irem pra lá e eles já tinham assinado um contrato, então não foi a Camila que fez toda essa parte, mas eu achei fofo terem colocado assim, porque mostra também um pouco do porquê o pessoal gosta tanto dela e tem essa gratidão por ela, né? Agora, episódio 2. Toda essa parte deles tocarem muito, por praticamente assim, nenhuma remuneração, já tinha acontecido lá em Pittsburgh, quando eles estavam ali tocando em volta da cidade deles. Eles não passaram por essa situação quando eles chegaram em Los Angeles. Quando eles chegaram em Los Angeles, eles já estavam com as coisas um pouquinho mais estabelecidas, com contrato assinado, etc. Então todo esse sofrimento ali de início de banda foi lá em Pittsburgh, não foi em Los Angeles. E o nome mudou pra The Six muito antes deles irem pra Los Angeles. E eu achei assim, que apesar de ter tirado o Pete foi um absurdo, eu achei muito legal eles agirem como se a Camila fosse a sexta integrante da banda, porque de fato ela acaba sendo, né? O Ted não conheceu a Daisy Jones em um dos shows da Simone. Ele conhecia a Daisy de muito antes, aquela menininha que ficava lá andando pela strip atrás de todo mundo e popularzinha ia acontecendo. Ele conhecia ela de muito antes. Não foi no show da Simone. O Billy não encontrou o Ted na conveniência e implorou por uma chance. Isso aí não faz a cara do Billy, né, de implorar e etc. Como eu disse, o Rod já tinha conseguido um contrato assinado e daí acabou que quem ajudou a produzir ali o DVD deles foi o Ted. O Billy realmente admirava muito, gostava muito do Ted, mas não houve essa situação de implorar, pedir uma chance, etc. Porque o Rod realmente já tinha conseguido um contrato assinado com a gravadora pra eles. E o primeiro álbum não levou apenas 3 dias pra ser gravado, gente, como disse ele na série. E eu senti que eles não estavam mostrando tanto a parte de droga e álcool, apenas assim de forma sutil. E isso é uma parte muito importante da história, então eu gostaria que eles tivessem mostrado um pouquinho mais desde o princípio. Igual a questão da Daisy ser rebelde, eles tinham que ter mostrado mais desde o início e não só depois. A parte da droga e do álcool também tinha que ter mostrado mais desde o início e não só depois. Porque desde que eles estavam em Pittsburgh, eles já tinham essa questão com a droga e com o álcool. E a Daisy, desde muito novinha, também tinha essa questão com a droga e com o álcool. Quando a Camila pegou o Billy traindo ela, né, transando lá dentro de algum lugar, não foi dentro de uma van, foi dentro de um ônibus. Então, como eu disse, gente, a banda já tava maior. A banda não viajava por aí em uma van pra fazer os shows. A banda já tinha um ônibus. Então, assim, tá entendendo a questão que eu tô falando de que a banda já era muito maior e eles davam a impressão de ser uma bandinha furreca? E só depois que foi parecer que era uma banda grande? Então, assim, tem partes ali que a banda já tava grande e eles não mostravam que estava. Esse é um exemplo, eles já tinham um ônibus, não era mais uma van quando a Camila pegou o Billy traindo ela. E quando eles fizeram a primeira turnê deles, né, a Daisy já tinha gravado o primeiro álbum dela, então ali aparece como se a Daisy fosse iniciante nas coisas e na verdade ela já tinha gravado o primeiro álbum dela, até tinha tido ali um pouquinho de notoriedade, mas assim, nada muito grande, entendeu? Mas ela já tinha feito. E agiram como se ela fosse virgem ali, né? Como se estivesse começando agora na situação. E o Rod acompanhou muito mais do que tá mostrando. Como eu disse na série, parece só que ele ajuda na parte da turnê. E não, o Rod, ele era o agente, então ele faz muito mais parte da história do que tá mostrando na série. E daí, de novo, minha anotação. A Daisy tá muito perfeitinha. Ela não trabalhava. Ela já tinha dinheiro, gente, a gente sabe disso. Não ficava só compondo, ela estava muito pior do que o Billy, até se duvidar na questão de droga. Episódio 3. Quando o Billy foi pra reabilitação, ninguém arrumou emprego ali até o Billy voltar, gente. Como eu disse, eles já tinham conseguido dinheiro, assim, né? Eles já tinham um contrato assinado, já tinham gravado o primeiro álbum. Então, por mais que eles não fossem ricos, mas eles já tinham dinheiro. Eles não precisaram arrumar trabalho em outras coisas até o Billy voltar, entendeu? Então, isso aí nunca aconteceu. E nunca teve essa situação, assim, do Billy falar que queria sair da banda quando ele voltou, né? Ele chegou pra Camila e ele falou, ó, eu vou sair, vou ficar só com você, vou cuidar da nossa filha e tal. E desde o início ela falou, você tá louco? Eu casei com um popstar, com um cantor de rock e você vai continuar sendo a porra de um cantor de rock e você não vai sair coisa nenhuma. E ele nunca chegou a falar pra banda que ele ia sair. Então, assim, várias coisas não aconteceram. Então, a banda não teve esse momento de arrumar trabalho, a banda não teve esse momento de fazer audição com outros cantores, a banda não teve esse momento de quase querer desistir. Nada disso aí não rolou, porque o Billy nunca saiu de fato. Entendeu? Só teve a parada quando ele foi internado e quando ele voltou, ele já voltou, entendeu? Por mais que ele estivesse muito diferente do que ele era, óbvio. E eu anotei aqui que eu gostei muito de ter mostrado mais da Simone, tanto da vida pessoal quanto da carreira dela. E essas questões que a gente acompanha de assédio, né, durante a carreira, não foi a Simone que passou. Na verdade, foi a Daisy que passou por algumas situações ali.
até ela conseguir se encontrar ali na banda, né? Então, no início, quem passou por essas situações foi a Daisy. E eles não demoraram, né? Os The Six não demoraram tanto assim pra voltar ativa, né? Foi uma coisinha até que um pouquinho mais rápida. E daí eu anotei aqui o que foi a gravação, né? Então, aquela cena, aquela parte que mostram ali no estúdio. Ai, gente, que delícia, de verdade. É uma das melhores partes, assim, da série inteira. Agora vamos pro quarto episódio. O Billy já tinha escrito outras músicas pra Camila, né? Honeycomb, na verdade, não foi a primeira. O Billy e a Camila não foram morar em outra casa, na verdade eles continuaram juntos com a banda por mais um tempo. O primeiro show, né, que a Daisy cantou assim de supetão não foi lá no deserto, foi na balada, como eu disse, a primeira apresentação dela lá na Sunset Strip e tal, no meio de um show dele. E não foi planejado, né, foi do nada, eles estavam lá fazendo show, ela tava lá na balada, daí eles chamaram ela cantou, não foi planejado igual foi ali no deserto. E daí eles começaram a pensar na questão da Daisy fazer parte da banda apenas após uma turnê inteira dela abrindo os shows dele. Então, assim, o que aconteceu? Ela foi e participou de Honeycomb e eles foram fazer a turnê The Numbers. E daí na turnê The Numbers ela foi junto, mas ela não fazia parte da banda. Ela abria o show, ela saía, eles tocavam e ela só entrava pra participar da música Honeycomb e saía de novo. E depois dessa turnê inteira, que daí começaram a pensar na possibilidade da Daisy fazer parte da banda. E não antes disso, porque como eu disse, eles praticamente cortaram a turnê The Numbers, né? Então não foi assim, simplesmente no primeiro show que ela fez junto, eles já pensaram em botar ela junto. Não, gente, teve uma turnê inteira pra isso acontecer. Eu anotei aqui, a Daisy tá muito injustiçadinha, ela não é essa coitadinha. E também eu senti que não apareceu muito bem a forma que o Graham e a Karen começaram a ficar juntos, que foi nesse momento da história. Essa festa na casa da Camila e do Billy, na verdade, nunca existiu, né? Essa festa que a Daisy foi, até pegou a filhinha deles no colo, etc., nunca aconteceu. Aconteceram outras situações durante a turnê The Numbers que acabou tendo essa proximidade, mas como eu disse, foi na turnê e não em uma festa na casa deles. E essa conversa entre a Daisy e a Camila também, né, da Camila querer que a Daisy entrasse pra banda, nunca aconteceu dessa forma direta. A Camila e a Daisy, na verdade, nunca falaram, né, dessa forma direta uma com a outra. A Camila sempre influenciou por trás, nunca assim nessa conversa tete a tete. E eu senti que essa festa toda, né, na verdade acabou cumprindo o papel que teria a turnê. A festa substituiu a turnê, mas eu não curti. E foi nessa turnê que eles tinham conhecido o jornalista da Rolling Stones. Eles também alteraram, né, o nome de algumas músicas, por exemplo, Honeycomb, na verdade acabou virando Look at Us Now na série. E também não teve ali o relacionamento da Daisy com o Hank, né, que foi o que acabou fazendo com que a Daisy trocasse de empresário para o Rod, né, e começasse a ter o mesmo empresário que a banda. E também ali a briga deles de término foi uma coisa que acabou fazendo com que ela se aproximasse um pouquinho do Billy e não passou ali na série. A música Impossible Woman acabou virando Fun to Me. E por não ter tido a turnê The Numbers, também não teve aquela cena que, pelo fato da banda toda, instrumentistas, músicos, terem ido embora junto com o Hank, ela acabou pedindo pra alguém tocar pra ela, e foi o Ed que foi lá tocar, só que daí quando chegou na última música, o Billy simplesmente foi lá e tirou ele do palco e tocou Honeycomb com ela. E daí o Ed foi e quebrou a guitarra dele praticamente na cara do Billy por conta disso. E não apareceu essa tretinha aí na série, que foi uma das gotas d'água pro Ed também, sabe? Episódio 5. A Daisy não anda de táxi. Gente, ela tinha carro. Ela é rica por nascença e eles já faziam sucesso nessa época. Então, como eu disse, não deram o glamour necessário pra banda. E os meninos não babavam a Daisy de uma forma tão explícita desse jeito. Pelo menos os meninos da banda, eles eram um pouco mais discretos, sabe? E quando eles começaram a querer compor e gravar o Aurora, essa atitude de pegar e falar: eu vou começar a compor os meus arranjos, veio de quem? Do Pete. E daí depois que ele falou, foi um, outro, e foi todo mundo falando conforme uma cadeia. E não a Karen ou o Ed, como foi na série. A Karen não era essa pessoa que tomava essa iniciativa, entendeu? O Pete começou e ela seguiu, mas ela não teria sido a pessoa que fala ali: eu vou fazer os meus arranjos. Não foi ela. E eu achei que também não ficou muito claro que o pessoal ficou lá no estúdio fazendo esses arranjos sozinhos, enquanto a Daisy e o Pete compunham a música, sabe? Não apareceu eles fazendo esse arranjo, eu gostaria que tivesse aparecido. E também, cadê a música Aurora, gente? Que eu não vi assim durante a série, parece.
sabe? Honeycomb virou Look at Us Now, tal, mas cadê a Aurora? Cadê a Aurora, pô? E o Graham nunca namorou outra menina, gente. Outra coisa é que o Billy e a Daisy não começaram a compor pelas melodias e arranjos. Eles começaram a compor usando as letras que eles já tinham ali. E nesse momento da história, na verdade, o Pete e o Ed moravam, né, numa choupana, né, naquela casa deles desde sempre. O Graham e a Karen já estavam morando juntos, porque eles já estavam juntos. O Warren já morava no barco e o Billy e a Camila já tinham ido, né, pra casa deles. A Daisy sempre morou sozinha ali, ou em hotéis, etc. E não tava todo mundo ali morando junto, igual apareceu na série nesse momento, né? Já tava cada um ali no seu campo. E também eu senti que as músicas, né, na série não ficaram tão rock, elas ficaram um pouquinho mais comerciais. Acredito que pra atingir melhor o público ali. Episódio 6. Não apareceu muito deles criando as batidas sozinhos, né, como eu tinha mencionado. Não colocaram as gêmeas, né, as filhas ali do Billy e da Camila na série, né, deixaram só a primeira filhinha, não colocaram as gêmeas, porque nesse momento as gêmeas, eu acho que a Camila tá grávida ou as gêmeas já tinham nascido. E deram a impressão como se a Camila tivesse um pouco triste, né, levando essa vida que ela tava levando, cuidando, né, das crianças, quando na verdade ela não tava, ela tava muito feliz, era exatamente a vida que ela queria. E o Billy também era muito atencioso e muito carinhoso com ela, apesar de passar o dia inteiro fora compondo, mas quando ele tava em casa ele era muito atencioso e carinhoso, na verdade. O cara da Rolling Stones não foi aparecer só aqui, como eu disse, ele tinha aparecido lá já na turnê do Numbers, que cortaram. Inclusive, tinha sido graças à matéria dele que acabaram, né, tendo realmente ali a atitude de incluir a Daisy na banda. E também aqui falam como se o nome da Daisy fosse Margaret. E, oi, que história é essa que eu não vi nada disso aqui no livro? E esse entrevistador da Rolling Stones, ele não era novinho, gente. Ele já era um entrevistador muito experiente, na verdade, né? Bem diferente do que tá ali na série. E não foi o Billy que beijou a Daisy, foi a Daisy que beijou o Billy. E o Billy saiu, ele não continuou o beijo. E foi por conta disso que a Daisy escreveu Regret Me. O fato dela cantar Impossible Woman e não consegui, daí o Billy foi lá e beijou ela, e daí eles se beijaram, e daí ela foi lá, voltou e cantou. Não, ela foi beijar ele saiu, e daí ela escreveu Regret Me. E ela só gravou lá Impossible Woman porque o Billy falou que foi pra ela que ele escreveu aquela música. Na gravação, né, nas fotos da capa do álbum, a Camila não estava lá. E a Daisy e o Billy, na verdade, estavam brigados, e foi o que deixou a capa interessante, né, eles não estavam de boa. Eles não brigaram lá. A Camila não estava lá e não viu eles brigando, não teve nada disso. E a Daisy estava com uma regatinha e uns shortinhos, ela não estava de casaco de pelo e etc, como apareceu lá. E não teve foto dos dois sozinhos, foi foto realmente ali da banda inteira e o fotógrafo que acabou pegando só os dois. Como eu disse, eu não concordo da Camila ter traído o Billy, mas já que é pra acontecer, eu achei bem interessante ter sido com o Ed, tá, gente? Tá bom. E nunca houve essa conversa explícita do Billy com a Daisy e nem da Camila com o Billy, né? Essa questão do Billy falar, tipo, ai, eu gosto de você, mas eu não posso. E essa questão da Camila falar, se você gosta dela, você me fala. Não, gente, sempre tudo ficou subentendido. Nunca houve essas conversas. Episódio 7. Muito legal ter incluído as coisas sobre a Simone, como eu já falei. Não existiu essa situação do Nick colocar a Simone contra a Daisy. E eu senti muita falta dos outros personagens aparecerem aqui nesse episódio. E eu senti que o Nick pareceu muito sóbrio durante, né, a adaptação literária. No livro ele parece ser muito mais doido e drogado. Episódio 8. Os ônibus eram muito melhores e os shows eram muito maiores, como eu já venho falando, né? O Billy ligou pro Ted no primeiro show, depois que a banda saiu toda pra usar droga e etc, e ele ficou sozinho, e não pra Camila, como apareceu. E isso mostra a importância do Ted pro Billy, entende? E nesse ponto eles estavam dormindo em quartos de hotel e não no ônibus. O ônibus era só pra transportar eles de um lugar pro outro, mas eles não dormiam dentro do ônibus. E eles não deram entrevistas durante a turnê, gente. Eles foram dar as entrevistas só depois, entendeu? As entrevistas não aconteceram assim antes da turnê. E não aconteceu essa questão deles brigarem nas entrevistas. E eles também, em momento algum, discutiram por causa do Nick. Eles simplesmente ficaram longe um do outro, a princípio. E não teve essa visita da Camila tão cedo.
né? Ela demorou bastante, eles ficaram muito tempo sozinhos. Só mais pro final que a Camila foi visitar, e ela não foi sozinha, ela foi já com a Júlia, com a filhinha deles. E a Karen, em momento algum, contou pra banda dela e do Graham, igual aconteceu na série. Eles esconderam sempre, até que, pô, acabaram sabendo, mas assim, ela nunca chegou e contou e assumiu ali o Graham na frente de todo mundo. E a situação do Billy querer cantar Honeycomb foi lá no programa de televisão, não foi durante um show. E não foi o Billy que salvou a Daisy quando ela desmaiou. Na verdade, a Daisy desmaiou, ela ficou desacordada, depois ela acordou sozinha e ela viu que o Nick tava lá ainda dormindo, e daí que ela decidiu separar dele. Mas assim, por conta própria, entendeu? Ela não morreu pela graça de Deus, porque não foi o Billy que salvou a Daisy, tá? Por mais que isso tenha dado um tom emocionante pra história. E não foi o Nick que foi embora, foi a Daisy que largou o Nick nas férias, né? Então, na verdade, ele aparece que o Nick pega e foge e vai embora, depois aparece ele voltando arrependido e ela falando que não quer ele. Na verdade, eles estavam de férias, né? Que teve uma férias ali no final do ano, eles começaram a turnê, daí eles deram uma pausa pra poder ir pro final do ano e tal, e depois eles voltaram com a turnê. E nesse meio tempo aconteceu essa situação e a Daisy largou lá o Nick no meio do hotel e saiu e foda-se, terminou tudo, entendeu? Então foi um pouquinho diferente esse término. Episódio 9. Eu falei que ótimo, agora foi ela que abandonou ele, muito obrigada. Daí eles arrumaram essa parte. O Ted não sofreu um infarto e sobreviveu. O Ted morreu e isso abalou demais a banda. Inclusive foi isso que fez o Billy beber e bababá, tá? Então isso aí também foi um erro muito grave, tá? Não terem feito o Ted morrer, né? Terem deixado o Ted sobreviver foi muito ruim. E eles não tinham já começado a pensar no próximo álbum, isso e aquilo, tipo, não. E a Karen não escondeu o aborto do Graham, né? Ela falou pra ele desde o início, depois ela contou e tarará, e não foi dessa situação, desse jeito assim que apareceu, sabe? Tipo, foi um pouquinho mais claro as coisas que ela fez. E o Billy nunca falou pra Daisy que queria ficar com ela. Isso nunca existiu. Episódio 10 e o último. O Ted morreu e o Billy não bebeu no último show pra fazer a apresentação. O Billy bebeu depois que ele saiu do show. A Daisy não teve essa última conversa com a Simone pra elas fazerem as pazes, etc. E a Camila jamais enfrentou os sentimentos do Billy desse jeito de falar: eu tô vendo que você gosta dela, não sei o que, eu vou embora e tal. Nunca aconteceu isso. E a Karen nunca se sentiu mal por ter tirado o bebê, como mostra na série. E a Camila sempre foi muito segura, nunca teve essas conversas, esses... Você gosta dela? Você tá com ele? Não, gente, a Camila sempre foi muito segura das coisas. E o legal da história é isso, é que fica tudo subentendido e prestes a explodir. Não tem essas conversas, entende? Fica subentendido as coisas. E a Camila nunca foi embora. Ela nunca abriu mão do relacionamento dela com o Billy. Ela sempre lutou pelo relacionamento dela com o Billy. Esse términozinho aí nunca existiu. E eu achei isso péssimo, que foi o que eu falei, que descaracteriza completamente os três personagens. A Camila jamais desistiria do Billy, entendeu? Nunca teve esse término. Nunca o Billy falou os sentimentos dele pra Daisy, ou beijou a Daisy, ou disse pra Daisy que queria ficar com ela, que ele não podia. Nunca existiu isso, gente. Não, entendeu? Eu amei a participação da Simone no último show. E também esse beijo do Billy e da Daisy no final do primeiro show. Gente, para! A Camila nunca foi embora. O Billy nunca achou que a Camila abandonou eles. O Billy nunca foi, se declarou pra Daisy, beijou a Daisy. E a Daisy jamais teria recusado também. Então assim, não, isso daí nunca existiu. E isso descaracteriza completamente a personalidade dos três personagens, principalmente da Camila. Entendeu? Mas o discurso da Daisy pro Billy ficar com a Camila, ficar com o lado bom, ficar com o lado luz, foi muito bonito. Apesar de não ter acontecido também, porque a Daisy jamais abriria mão do Billy também. Ela também queria ficar com ele, entendeu? Se ele quisesse ficar com ela, ela ficaria. Ela não teria essa situação dele querer e ela dizer que não, entendeu? E a Karen não cantava, ela só tocava. O Ed não montou ali uma banda nova, ele virou produtor, na verdade. E o Rory não continuou tocando, como mostra na série. A Simone teve uma filha, que ficou muito famosa, não mostrou isso. E o Rod virou corretor, ele não continuou agenciando outras bandas. E o texto final da Daisy e do Billy foi muito bom. O Billy não foi pra reabilitação de novo. Ele e a Camila não demoraram pra voltar. Ele não precisou reconquistar a Camila, até porque esse término nunca existiu. E como eu disse, eles não estão novinhos. Eles já estão com 70 anos quando tem essa entrevista. Mas o final é realmente incrível. Então, gente, é isso. De forma geral, aquela é a minha opinião. Eu amei essa série. Tiveram alguns pontos que me incomodaram muito, mas de forma geral eu amei. Foi muito boa.
E pra quem aí não lembra de todo o livro, de toda a série, eu fiz aí um compilado das diferenças que eu notei do livro para adaptação. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês acessem aqui o link na descrição para poder ver, né, ir para outras redes sociais e me acompanhar e a gente poder interagir. Que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!